O Saci de São Lourenço. Na pacata cidade de São Lourenço, entre as montanhas e as águas termais, havia uma floresta densa que poucos ousavam atravessar ao cair da noite. Os mais antigos contavam histórias sobre aparições misteriosas e acontecimentos inexplicáveis, mas uma figura em especial assombrava as noites escuras: o Saci. Diziam que ele não era um simples personagem de histórias para crianças, mas um espírito perturbado que vagava sem descanso, atormentando aqueles que ousavam invadir seu território. Certa noite, três amigos, Lucas, João e Rafael, decidiram acampar próximo à floresta. Empolgados pela ideia de desafiar o perigo e comprovar se o Saci realmente existia, riam e zombavam das lendas enquanto montavam a barraca. Apesar das advertências dos moradores mais velhos, para eles, tudo não passava de bobagem. O único barulho que consideravam digno de atenção era o som do vento uivando nas copas das árvores. À medida que a noite avançava e o céu se cobria de nuvens densas, o riso começou a se esvair. Uma sensação de inquietação tomou conta do grupo. Os três amigos se entreolhavam, percebendo que o vento não soprava mais como antes. O silêncio se instalou, denso e opressivo, e, de repente, um assobio cortou o ar. Era um som agudo e intermitente, como se algo, ou alguém, os estivesse chamando para o coração da floresta. Lucas foi o primeiro a quebrar o silêncio, com um tom forçado de coragem. Ah, deve ser só o vento, disse ele, tentando ignorar o arrepio que lhe subia pela espinha. Mas, mesmo assim, a curiosidade era mais forte, e logo os três decidiram seguir o som. Munidos de uma lanterna fraca e um pouco de coragem, eles caminharam para dentro da mata, atentos aos ruídos ao redor, e sentindo o coração bater acelerado no peito. À medida que avançavam, a floresta parecia ganhar vida, com sombras que se moviam ao redor deles e galhos que estalavam sem motivo aparente. O assobio continuava, cada vez mais alto e próximo, ecoando entre as árvores como um chamado irresistível. João começou a sentir um frio incomum, como se algo gelado estivesse tocando sua pele. Ele olhou ao redor, mas nada parecia diferente, exceto pelo som perturbador que os atraía cada vez mais para o interior da mata. Então, em um piscar de olhos, a lanterna de Rafael começou a falhar. A luz tremeluzia, mergulhando o grupo em uma escuridão quase total. Isso não é normal, murmurou Rafael, segurando firme o braço de Lucas. O assobio parou de repente, deixando apenas o silêncio esmagador. O medo agora estava estampado no rosto dos três, que olhavam ao redor sem saber para onde correr ou o que esperar. De repente, um barulho de risada baixa e debochada se misturou à escuridão. Era uma risada fraca, como se algo ou alguém estivesse brincando com eles. Lucas se virou, mas não conseguiu ver nada além de sombras e silhuetas distorcidas pelas árvores. Foi então que, ao longe, eles avistaram uma figura, um vulto pequeno, com um cachimbo na boca, pulando em uma perna só. O Saci os observava de longe, os olhos brilhando com um vermelho intenso, e sua risada se misturava ao vento, ecoando pela floresta. Ao tentarem correr, perceberam que as raízes das árvores pareciam querer segurá-los, e o Saci, com um movimento rápido, desapareceu na escuridão, deixando apenas o som abafado de sua risada. Eles sabiam, então, que estavam presos na armadilha do Saci, sem saber como escapar da floresta que agora parecia viva, respirando e os envolvendo em um abraço mortal. O medo que os três amigos sentiam era algo que jamais haviam experimentado. As árvores ao redor deles pareciam se fechar, sufocando-os enquanto se embrenhavam na escuridão da floresta. Cada passo que davam os aproximava mais da presença perturbadora que os vigiava, e o vento carregava o som de risadas baixas e zombeteiras que pareciam ecoar de todos os lados. Eles não sabiam mais em que direção estavam, e o silêncio da mata era cortado apenas pelo som de seus próprios passos e respirações ofegantes. De repente, João tropeçou e caiu. Quando tentou se levantar, percebeu que seu pé estava preso em uma raiz grossa e retorcida, que parecia ter se enrolado ao redor de seu tornozelo. Ele tentou puxar o pé, mas quanto mais força fazia, mais a raiz apertava. Os outros dois tentaram ajudá-lo, mas perceberam que o chão ao redor de João estava começando a ceder, como se a floresta estivesse viva, prendendo-o lentamente.
Desesperados, puxaram-no com força, e finalmente conseguiram libertá-lo, mas seus olhos não conseguiam desviar das sombras que pareciam se mover por entre as árvores. O assobio retornou, desta vez mais alto e insistente. O som enchia seus ouvidos e parecia se aproximar por trás deles. Olharam para trás e o viram novamente, o Saci, com seu sorriso diabólico e olhos vermelhos faiscando na escuridão. Ele segurava uma pequena garrafa de vidro, que balançava de um lado para o outro como se quisesse hipnotizá-los. Lucas sentiu o corpo paralisar, como se estivesse preso por uma força invisível. Em sua mente, ecoavam palavras antigas que os moradores contavam sobre o Saci: quem olha nos olhos dele fica preso em sua armadilha. Enquanto tentavam desviar o olhar, ouviram passos rápidos e leves, como se o Saci estivesse circundando-os. Ele sumia e reaparecia, sempre com um olhar zombeteiro e um sorriso de satisfação, como um predador que brinca com sua presa antes de atacar. Rafael, tomado pelo pânico, pegou um galho do chão e o arremessou em direção ao Saci, mas a figura desapareceu antes que o galho o atingisse, reaparecendo logo em seguida em outro ponto, agora ainda mais próximo. O pânico começou a tomar conta deles de vez. Tentaram correr, mas a floresta parecia se estender infinitamente em todas as direções. As árvores, que antes eram apenas parte da paisagem, agora pareciam ter vida própria, com galhos que se moviam como braços tentando agarrá-los. Cada passo era um desafio, e o som do Saci continuava a assobiar ao redor deles, como se estivesse em todos os lugares ao mesmo tempo. Lucas sentiu algo gelado tocar seu ombro. Ao se virar, deu de cara com o Saci, que o observava de perto, o cachimbo exalando um cheiro forte e adocicado que o fazia se sentir tonto. Lucas tentou gritar, mas nenhum som saiu de sua garganta. João e Rafael correram em sua direção, mas, de repente, uma neblina espessa surgiu, envolvendo Lucas e o separando dos outros dois. A última coisa que eles viram foi o olhar desesperado do amigo, desaparecendo na neblina, enquanto o riso do Saci preenchia o silêncio da floresta. João e Rafael ficaram paralisados por um momento, sem saber o que fazer. Lucas havia sumido sem deixar rastro, levado pela neblina e pela entidade que assombrava aquela floresta. Os dois estavam sozinhos, envolvidos por uma escuridão sufocante e pelo riso inquietante do Saci, que parecia se aproximar a cada segundo. O desespero os impulsionou a correr, mas a cada passo a floresta parecia se tornar ainda mais densa e os sons mais sinistros. De repente, ouviram o que parecia ser a voz de Lucas chamando por eles, mas o tom era estranho, vazio, como se ele estivesse em algum lugar muito distante. Rafael! João! Venham até mim, preciso de ajuda. Eles pararam, sem saber se aquilo era um truque do Saci ou se realmente seu amigo estava próximo. As vozes pareciam vir de várias direções, os confundindo e aumentando o terror em seus corações. Rafael decidiu seguir o som, ignorando os alertas de João para que não se separassem. Seguindo a voz, Rafael caminhou mais fundo na floresta até que viu uma sombra familiar. A figura de Lucas estava ali, parado de costas. Lucas! Gritou Rafael, correndo em sua direção. Mas, quando chegou perto, percebeu que algo estava terrivelmente errado. Lucas se virou lentamente, e seu rosto estava pálido, os olhos vazios e sem brilho, como se ele já não estivesse mais vivo. Ele abriu a boca, mas nenhum som saiu, apenas um sussurro fantasmagórico que dizia: "Por que você veio aqui?" João, que ainda estava um pouco mais atrás, gritou por Rafael, tentando tirá-lo do transe. Mas, antes que pudesse se aproximar, o Saci surgiu novamente, saltando à frente de Rafael e bloqueando seu caminho de fuga. O rosto do Saci agora estava distorcido em uma expressão de ódio e fúria, e seus olhos brilhavam com um vermelho que parecia penetrar na alma de Rafael. O Saci então assobiou mais uma vez, um som que congelou o coração dos dois. Rafael tentou correr, mas foi pego por uma rede de raízes que brotaram do chão, prendendo seus pés e mãos. O Saci se aproximou, tocando a testa de Rafael com um dedo gélido, e, nesse toque, o rapaz sentiu como se toda a sua energia e vida fossem sugadas. João, aterrorizado, não sabia se ficava para ajudar ou se fugia. Mas, quando o Saci o encarou, João soube que sua única chance de sobrevivência era sair dali. Com o coração acelerado,
João correu sem olhar para trás, ouvindo os gritos de Rafael se afastando à medida que fugia. Ele correu até as pernas do Eren, até que finalmente viu a luz fraca da saída da floresta. Em pânico, ele tropeçou e caiu para fora das árvores, e a floresta pareceu se fechar às suas costas, abafando o som do assobio final do Saci. De volta à cidade, ninguém acreditou na história de João, que foi considerado louco. Ninguém jamais encontrou vestígios de Lucas ou Rafael, e João, agora um homem marcado pelo medo, sabia que o Saci ainda estava lá, esperando por sua próxima presa, pronto para assombrar a todos que ousassem invadir sua floresta.